E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre escopo. Mais uma daquelas coisas que pode parecer super básica, super de começo, mas que se você realmente não tiver muito fixo aí na memória, pode te dar altas confusões. Você pode ter comportamentos extremamente esquisitos no seu software se você não souber ali o mínimo sobre os escopos. E muitas vezes você tem ali coisinhas que são detalhes, mas que fazem total diferença. Então não deixe esse assunto de lado não. Vem comigo que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Vamos começar por aqui, depois a gente vai lá para o código. Olha só, eu quero mostrar para vocês que o escopo ele tem vários níveis. Então a gente tem um nível aqui mais global, que seria o namespace, a classe, o método e o bloco. E vocês podem ver que está um dentro do outro. Então a gente tem um namespace aqui englobando todas as classes, que obviamente estão dentro do mesmo namespace. E aí dentro da classe, todos os métodos que estão dentro de cada classe. E dentro do método, todos os blocos que fazem parte daquele método. É essa estrutura que vocês têm que ter na cabeça quando eu estiver mostrando o código para vocês. O nosso código está aqui. Não reparem algumas coisas que eu coloquei nele, porque a ideia aqui é ser mais fácil para explicar. Esses dois lados são o mesmo arquivo. Vocês podem ver aqui, ó, termina na linha 38 aqui, ó, escopo de namespace. Vou subir um pouco aqui, ó, é o mesmo, ó, 38 escopo de namespace. Eu apenas dividi ele em duas telas para ficar mais fácil a visualização. Mas lembre que tá tudo no mesmo arquivo. Isso na verdade nem importa tanto, porque eu vou mostrar para vocês aqui que tem coisas que poderiam estar em outros arquivos e estar ou não no escopo. Vocês vão ver, mas vamos por partes. Diferente ali da imagem que eu mostrei para vocês, eu vou começar do menor escopo, que é o escopo de bloco. Então, a gente tem aqui um namespace chamado VideoScope. Dentro desse namespace temos a classe Program. Dentro dessa classe Program, eu coloquei uma propriedade, coloquei um método main, que é o principal, né, que inicia. Ele vai entrando aqui e até a parte onde eu criei esse if. Como vocês podem ver, eu já escrevi aqui, ó, escopo de bloco. O escopo deste bloco é realmente o que o nome diz, é um bloco de código. Pense sempre nas chavezinhas aqui marcando um escopo. No nosso caso, o bloco, porque não é uma classe, não é um namespace, não é um método. Ele está dentro do método. Então, o escopo desse bloco, ele começa aqui, ó, nessa chave e termina aqui nessa outra chave. Então, tudo que tiver dentro dessas chaves está no mesmo escopo. Então, repare aqui, ó, que eu criei uma variável chamada permitido e coloquei que ela é true. Lembre que esse código aqui não está fazendo nada de relevante. Então eu tenho aqui essa variável chamada permitido e ela é um booleano que está true. Se eu tentar utilizar ela aqui, vai me dar erro. Repare que mesmo colocando aqui as aspas estavam faltando, eu não tenho acesso. Ó, o nome permitido não existe no contexto atual. Não existe permitido nesse contexto. Ele poderia falar escopo também. O que isso quer dizer? Que neste pedaço que eu estou aqui, ele não faz a menor ideia do que é o permitido. Porque o permitido está dentro desse bloco. E quando eu chego aqui na linha 18, este bloco aqui, ele já morreu, ele já foi executado, já passei por ele. Não interessa, ele não interessa mais, ele está morto pra gente. Então ele não deixa, repare que já é um erro mesmo de compilação, ele não vai deixar nem você compilar o seu programa. Então aqui a gente vê a questão do escopo de bloco. Tudo que está dentro daquele bloco é acessível dentro daquele bloco. Eu saí do bloco, acabou, não acho mais. Agora vamos continuar, vamos subir um pouquinho, vamos para o escopo do método. Ó, o método no nosso caso é o main, eu estou dentro do main. Então tudo que tiver dentro deste método main faz parte do escopo dele. Então repare que eu tenho aqui, ó, uma variável chamada idade. Ela é um inteiro, consta o número 18. Eu estou no if aqui, ó, olhei, ó, idade tal 18. Aqui, se eu tentar acessar ela dentro do bloco, eu consigo. Por exemplo, eu posso utilizar aqui nesse writeLine a idade. Ele vai encontrar, ó, tanto que quando eu marco a idade, o Visual Studio até mostra para mim, ó, essa idade aqui, ele vai marcando os outros idades utilizados. Então ele sabe
Ele sabe onde está e consegue achar. Perfeito. Por quê? Voltando naquela imagem que eu mostrei para vocês, o bloco está dentro do método. Então, o bloco consegue enxergar o que está no método. No nosso caso aqui, este bloco consegue enxergar o que está no método main, que é esse maior. Então aí a gente viu que um escopo mais reduzido enxerga o que está acima dele, porque ele está dentro desse escopo maior. Então o escopo de bloco enxergou o que está dentro do escopo do método. Mas vamos ver uma questão aqui, ó. A variável idade, ela foi declarada aqui, dentro deste método chamado main. Se eu tentar acessar aqui de outro método, não vai encontrar. Ó, idade, ele já deu o erro aqui, ó. Aquele mesmo erro que a gente já viu anteriormente. Idade não existe no contexto atual aqui. Não sei o que é. Assim como a gente tentou acessar ali uma variável de bloco fora do bloco, aqui a gente está tentando acessar a variável do método fora do método. O que ele está dizendo, ó, não sei nem do que você está falando. Nem sei o que é isso aqui. E, mais uma vez, um erro de compilação. Ele não vai sequer deixar você compilar o seu programa aqui. Então eu não consigo utilizar a idade aqui de nenhuma forma. Mesma coisa. Então aqui a gente fala, novamente, está fora do escopo. O escopo da variável idade é lá dentro do método dela. Se eu tiver em outro método, é outro escopo. Tudo que está dentro de um método é escopo de método, mas precisa estar no mesmo método, no mesmo escopo. Lembrando, o escopo, ele é de onde você consegue enxergar. Pensa assim, tá no meu escopo, quer dizer o quê? Eu consigo enxergar. Eu preciso, sei lá, eu quero comprar uma McLaren. Tá fora do meu escopo, eu não consigo nem ver isso. Então aqui, eu preciso da variável idade, não consigo nem enxergar, não sei nem onde tá. Como é que eu vou utilizar? Subindo mais um nível, a gente sai do método e passa para o escopo de classe. O escopo de classe, como diz o nome, é tudo que está dentro daquela classe. Ó. Tudo isso aqui é escopo de classe. E no nosso caso está dentro da classe Program. Eu criei uma propriedade, muito criativamente chamada propriedade, e utilizei ela aqui, ó. Olha só, ela está na classe, repare, está no mesmo nível. Ó. Propriedade, o método main e o método imprime que a gente estava olhando. Então, do método main, eu consigo acessar a propriedade. E do método imprime, eu também consigo acessar a propriedade, porque estão no mesmo escopo. O escopo de classe e os três estão na mesma classe. E lá de dentro do bloco, eu consigo acessar essa propriedade? Consegue, porque uma vez que você está dentro, você pode ir até o final, você pode ir cada vez especializando mais, entrando mais, indo mais para o interior, que você consegue. O que você não consegue é o movimento contrário. Você não consegue ir saindo. Ou seja, aquela variável que eu coloquei lá dentro do bloco, não é porque ela está dentro do bloco que, por exemplo, aqui da classe eu consigo ver. Não, mas o que está na classe eu consigo ir entrando e olhar lá dentro do bloco. Como a gente pode ver aqui, ó. O propriedade, ele está na classe, no escopo de classe. Aqui dentro do método eu consigo achar, ó, propriedade, consigo utilizar normalmente. E dentro do bloco seria a mesma coisa. Vou tirar a idade aqui, ó, e vou pôr propriedade. Ó, acessa aqui normalmente, ele encontra e eu consigo utilizar. A cor já muda exatamente porque ele sabe que é algo diferente. Ele não é, olha só, que curioso. Variável local, no caso do permitido aqui. E aqui ele não indica, mas através desse getSet, ele mostra pra gente que é uma propriedade mesmo. É algo no nível de escopo superior, diferente da variável local que a gente viu anteriormente. Então aqui a gente vê que se você está dentro do escopo de classe, toda classe pode acessar essa variável. E agora a gente sobe mais um nível e vai para o namespace. Esse pode ser um pouco mais confuso, mas vamos devagar que a gente chega lá. Só fazendo um resumo até agora, uma variável de bloco, o escopo dela é dentro do bloco. Quando o bloco morre ou quando a gente sai do bloco, a gente não acha mais. Então, o método inteiro não consegue ver uma variável de um bloco específico. Assim como a variável de um método não está disponível para toda a classe na qual aquele método está. E, consequentemente, algo que está dentro da classe não necessariamente está para todo o namespace. Mas a gente vai aprender isso agora. Olha esse caso aqui.
namespace vídeo escopo. Vamos tomar somente esse lado esquerdo da tela por enquanto. Depois eu explico coisas do lado direito ali. Dentro desse namespace, ó, repare que ele já marca pra gente ali, ó, vai até o final. Tudo que tá desse lado esquerdo da tela aqui tá no mesmo namespace, ou seja, tá no mesmo escopo, no escopo de namespace. Neste caso, eu não posso simplesmente chegar no namespace e criar uma variável, porque o namespace não aceita isso. Mas a gente pode ver, por exemplo, que eu tenho dentro desse namespace duas classes, program e minha classe. Mas a gente pode ver que dentro desse namespace a gente tem duas classes, a program e a minha classe. Os dois estão no mesmo escopo. Ó. Repare aqui, ó, o final do namespace e o início dele. Então tudo que está aqui faz parte do mesmo namespace, namespace e vídeo escopo. Isso permite que eu chegue aqui na classe minha classe e acesse o program. Olha só, eu posso colocar aqui. Ele aceita. Ele acha aqui o program e cria uma variável do tipo program para mim. Seja lá para que eu utilizaria isso. Mas ele acha. Estou no mesmo escopo. A minha classe e o program estão no mesmo escopo. Então eu consigo instanciar, chamar, ó, dá uma olhada lá. Ele acha. E aqui nessa linha, talvez você esteja vendo algo que possa lhe parecer errado. Ah, como é que você consegue acessar a propriedade, sendo que a propriedade ela está dentro da classe? Ela não está no escopo de namespace, ela está dentro do escopo de classe. E uma parte do pensamento está correta. Realmente, ela está dentro do escopo de classe. Só que eu não consigo acessá-la diretamente. Olha só. Se eu tentar simplesmente fazer isso aqui, ó. Repare que nem encontra na lista. A lista nem acha essa propriedade. Se eu tento fazer isso, fica errado. Olha o erro. Nosso já velho conhecido, ó. Fora do contexto. Ele não está encontrando isso aqui nesse contexto. Propriedade. O que é propriedade? Porque realmente a propriedade está fora do escopo. Está lá no outro escopo. Está no escopo de classe. Não está no escopo aqui. Nem dentro desta classe. A minha classe no caso. Nem dentro do namespace. Não. Por isso a gente precisa qualificar. A gente precisa dar o endereço. A gente precisa falar, olha, é lá dentro do program. Lá dentro do program eu tenho propriedade e aí eu quero acessar. Aí pode. Porque o que você está enxergando não é a propriedade, você está enxergando o program. O program, por consequência, tem essa propriedade e vai te mostrar. Mas você não enxerga direto. É mais ou menos como se você usasse, sei lá, um espelho para rebater. Esse espelho, ó, eu não estou enxergando as coisas que estão ali atrás de mim. Mas se eu coloco um espelho aqui, eu consigo ver. Só que o que acontece? O espelho está na minha linha de visão, ou seja, o espelho está no meu escopo. No caso, o espelho aqui seria a classe program. Através desse espelho, eu consigo enxergar o que está fora do meu escopo, até acessar, etc. E isso é permitido, mas acessar diretamente, como vocês viram ali, não foi. Se eu colocar propriedade, ele não deixa eu acessar, que está corretíssimo. Agora, algo que pode ser realmente confuso. Repare aqui do lado direito, a minha classe 2. A minha classe 2, eu poderia estar com ela em outro arquivo. Eu não quis colocar em outro arquivo para facilitar o nosso visual aqui, para eu poder ver tudo ao mesmo tempo. Mas eu poderia ter colocado. A minha classe 2, eu estou dizendo aqui, ó, ela faz parte do namespace vídeo escopo. E olha só, o namespace vídeo escopo é o mesmo que estava todo esse lado esquerdo aqui. Ou seja, está do mesmo escopo de namespace. Mesmo estando separado na forma de digitação de bloco, mesmo que eu tivesse colocado em outro arquivo, não importa, eu nomeei ela, eu falei, olha, o namespace aqui é vídeo escopo. No final, o compilador vai juntar este pedaço aqui com o resto todo que está do lado esquerdo aqui no mesmo namespace, para ele vai ser transparente. Então só tome cuidado com isso. Isso eu quero mostrar porque muitas vezes quando a gente está montando aqui, ó, puxar aqui o Solution Explorer, a gente começa a criar, por exemplo, pasta aqui. A gente poderia, vamos dizer, algo mais da vida real. Eu crio uma pasta chamada modelos, na qual eu vou colocar os meus modelos lá. Então eu vou ter funcionário, emprego, sala, departamento. Cada uma dessas vai ser uma classe
mas todas vão estar no mesmo namespace. Namespace, no caso, que seria videoscopo.modelos. Arquivos separados, mas todos dentro do mesmo space. O que manda não é o nome do arquivo, o que manda não é a pasta onde está no projeto, o que manda é isso aqui. É o nome do namespace, eu escrevo lá, namespace videoscopo, certo? Deixa isso na cabeça. Então seria como se eu estivesse aqui dentro do lado esquerdo escrevendo alguma coisa, mas eu estou aqui no lado direito escrevendo aqui o meu namespace videoscopo. Criei minha classe 2, criei aqui um executa qualquer e olha o que eu consegui fazer, acessar o program. Assim como eu tinha feito do lado esquerdo, vou fazer aqui, ó. Assim como eu tinha feito no lado esquerdo, eu fiz aqui. var test igual new program, e ele achou. Por quê? Porque o program e o minha classe estão no mesmo escopo, como eu já expliquei. E tal qual no lado esquerdo ali, no minha classe, eu consigo acessar o propriedade que está dentro do program através daquele espelho, lembra? O program consegue acessar o propriedade para mim e eu consigo enxergar algo que está fora do meu escopo, está no escopo mais reduzido, que seria o escopo da classe program, mas como eu acesso a classe program, eu consigo olhar lá dentro. Isso, claro, porque a classe program permite, assunto para outro vídeo, questão de permissão ali com private, public, esse tipo de coisa. E para mostrar que estão em escopo completamente diferentes, repare que aqui embaixo eu fiz a minha classe 2, ou seja, mesmo nome de classe, algo que não é permitido. Ó. Por exemplo, se eu pegar a minha classe 2 e mudar para minha classe, olha o que vai acontecer. Erro. Ele coloca isso daqui para dizer que não pode. Por que não pode? Porque eu estou no namespace videoscopo. E olha aqui do lado esquerdo, no namespace videoscopo, eu já tenho uma classe chamada minha classe. Ou seja, nesse momento, essa classe e essa classe estão com os nomes iguais. E eu não posso ter nomes iguais dentro do mesmo escopo. Então, ó, minha classe 2 aqui e o minha classe 2 aqui são permitidos porque escopos diferentes. Videoscopo, videoscopo 2. E, olha só, eu consigo acessar através daquela técnica, entre aspas, de espelho. Ninguém chama assim, tá? Eu só estou tentando facilitar. Que é, do minha classe 2, eu qualifiquei o nome, é assim que a gente chama. Eu coloquei o endereço completo do que eu quero acessar. Eu falei, olha, vai lá no vídeo escopo, ou seja, outro lugar, outro namespace. Ele até mostra para mim, ó, namespace, vídeo escopo. Dentro desse vídeo escopo, olha o program. Dentro do program, olha a propriedade, coloca o número 5. Ok, aqui por causa de questões que eu permito, né, tudo public, dá para fazer isso. E aí eu uso esse espelho. Ele bateu no vídeo escopo, que bateu no program, que achou a propriedade, e aí eu encontrei, e aí eu consigo colocar o número 5 nela. Mas não estão no mesmo escopo. Quem está no mesmo escopo, e aí não é algo que a gente utilize, né, a gente não costuma dizer, mas seriam os dois namespaces. Eu tenho dois namespaces, tipo o namespace videoscopo e o videoscopo 2, e os dois estão dentro, imagina essa bola que eu tô aqui, ó, estão dentro dessa mesma bola que seria o meu programa. Aí, ok, dentro deste programa aqui, ó, desse círculo que eu estou, eu tenho o videoscopo e o videoscopo 2. E aí eu poderia mandar um acessar o outro. Ou, num caso que a gente costuma utilizar, nesse caso aqui a gente utilizaria o quê? Ó? Vou aqui pro início do meu arquivo, ó, using videoscopo. E nesse momento eu posso tirar o videoscopo, ó. Então voltei aqui pro lado direito, ó, e ele consegue ver o program. Mas aí porque eu usei o using. O using serve para isso. Sempre quando você entra aí no programa que você coloca, using tal coisa. Tipo, using, é que agora a gente tem usings globais, diminuiu muito. Mas, por exemplo, eu coloco using system.text.json. Repare, eu tô dando todo o caminho. Olha, quando eu começar a utilizar agora, olha também dentro do system text JSON, que lá dentro eu estou usando algumas classes. É como se a gente juntasse os escopos e falasse, olha, a partir de agora a gente está num escopo aqui misturado, o meu com esse aqui que eu mostrei no using. Então, quando eu estiver falando de uma classe, de algo específico, além de olhar no meu escopo, dá uma olhada nesse escopo que eu indiquei no using também. E aí o compilador vai saber, opa, ele não está usando, ele não tem aqui, mas ele tem lá. Então tá tudo certo. Obviamente, se estiver fora dos dois escopos, ele vai avisar, ó, não serve. E outra coisa que pode acontecer, e nem é tão difícil de acontecer, é você faz um using desse, e lá no outro
escopo, você tem uma classe com o mesmo nome que a classe que você tem aqui, ou uma variável, não importa. Aí ele vai falar, olha, ambiguidade, não consigo entender de onde você, o que você está dizendo. Você quer usar a classe que está lá naquele escopo do using ou no seu escopo? E aí você tem que especificar. Qualificar igual eu fiz ali. Você colocaria o nome do namespace e diria, não, quero usar o do meu namespace. Ou quero usar o do outro namespace. E aí o compilador saberia e funcionaria tudo normal. Então assim, um vídeo mais longo do que eu imaginei, porque também, como vocês podem ver, é um assunto de base, como eu sempre falo, tá ali na estrutura, mas quando você começa a fuçar mesmo, você vai ver que tem um monte de coisa para ver. E olha que ainda tem mais coisa que eu poderia tirar daqui, não vou tirar, o vídeo vai encerrar agora, mas eu já deixo aqui meio que o spoilerzinho de que isso aqui vai servir como base de outros vídeos que eu estou preparando. Eu quis mostrar esse antes, exatamente para a gente ter uma base quando eu trouxer assuntos um pouco mais complexos. Eles vão utilizar essa questão de escopo, você não pode estar perdido, não pode estar perdida nesse assunto, beleza? Então foi um pouco mais comprido do que eu imaginava, mas espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, espero que tenham aprendido alguma coisa, foi bastante coisa. Se tiver dúvida, manda mensagem aí, volta no vídeo, dá uma lida, eu tô sempre lendo os comentários, respondendo. E como vocês já sabem, se gostou, curte, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal para mais vídeos como este e vejo você no próximo código.